22 de maio, Café com Deus Pai. Jesus é a fonte. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João capítulo 15, versículo 11. Como amanheceu seu espírito hoje? Repleto de entusiasmo pelos desafios e oportunidades que o aguardam? Jesus, em suas palavras, nos oferece uma parábola poderosa. Ele é a videira e nós os ramos. Essa imagem nos convoca a refletir sobre a fonte de nossa verdadeira satisfação e alegria. Há quem conte os dias apenas esperando pelo alívio do final de semana. Mas Jesus nos ensina algo revolucionário, que a plenitude da vida encontra-se nele. Ele é a essência da vida, o elo entre o céu e a terra. Nesse ensinamento, Jesus nos convida a mergulhar numa vida de profunda conexão com Ele, em que tudo o que é secundário desvanece diante da grandeza de Sua presença. Essa relação não é marcada pela tristeza ou melancolia, mas sim pela vivacidade, sustento e uma graça que transborda. Quando falamos em estar ligado à videira, falamos de um relacionamento constante, não limitado a um encontro semanal, mas um convite para que Deus habite em nós diariamente, completando nossa alegria. Esse convite se estende a cada um de nós, todos os dias, renovando o nosso entusiasmo pela vida. Se este devocional tem sido sua fonte de força, celebro com você, pois cada palavra aqui compartilhada nasce dessa conexão vital com Cristo. Elas são escritas com a esperança de que sua vida seja tocada, abençoada e inspirada a experimentar não apenas o ordinário, mas o extraordinário no cotidiano. Que esta reflexão seja um convite a viver cada dia com a plenitude que só encontramos em estar verdadeiramente conectados à fonte da vida. A frase de hoje é: onde Jesus está presente, o natural do céu passa a ser acessível. Nós estamos aqui no dia 142. A leitura bíblica de hoje é Atos 17 e a palavra-chave é vida. Lendo mais uma vez essa frase: onde Jesus está presente, o natural do céu passa a ser acessível. O natural do céu é paz. O natural do céu é alegria. O natural do céu é o amor. O natural do céu é a paciência. O natural do céu é a fidelidade. O natural do céu é o companheirismo. O natural do céu é o equilíbrio. O natural do céu é a moderação. O natural do céu é a resposta branda que se dá diante de uma ofensa. O natural do céu é o perdão. O natural do céu é a reconstrução. E como nós alcançamos tudo aquilo que é natural do céu aqui, por meio de Jesus.
aceitando a Jesus. Então fica um convite aqui na mensagem de hoje. Você pode receber Jesus como fonte. Jesus é a fonte. Ele disse em João, no capítulo 14, no verso 6, aqui em João, no capítulo 14, no verso 6, que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Muitas pessoas podem apresentar vários caminhos para se acessar a Deus, mas a verdade e a mensagem de hoje nos traz essa revelação é que Jesus é a fonte. Ele é a única fonte que nos leva até Deus Pai. Por isso Jesus disse aqui, eu sou o caminho. Ele é o caminho, ele é o único e verdadeiro caminho que nos leva até o Pai. Ele é a verdade. Todos os outros deuses são apenas ilusão. E se você tem feito orações para alguma imagem, para alguma outra pessoa que não seja o próprio Jesus, você está desalinhado, você está desalinhada com a verdade. Porque Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Só Ele deu a vida dele na cruz e morreu em meu e em seu lugar para que nós pudéssemos ter esse acesso a Deus. Por isso ele completa, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Muitas pessoas usam uma ilustração. Elas dizem, chegar até Deus é como escalar uma montanha. Uma montanha pode ser escalada por um lado ou por todos os outros lados dessa montanha. Mas a verdade é que o caminho para você chegar até Deus é como uma escada única. Você sobe pela escada e aquela escada é única. Só ela, que é Jesus, leva você até Deus Pai. Por isso, em João, no capítulo 15, Jesus começou a falar a respeito disso, comparando-se como uma videira. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Veja que ele também fala no singular, eu sou a videira verdadeira. Ele é a única videira que pode nos conduzir até Deus. E ele diz, e meu Pai é o lavrador. Versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O que são os frutos? Se você está em Jesus, que é a videira verdadeira, você recebe a seiva que vem dele, que comunica aquilo que é natural do céu. O amor, a verdade, a paciência, o respeito, o perdão e tudo aquilo que nós falamos quando comentamos sobre o que é natural do céu. E toda a vara que está na videira, que gera esses frutos, Deus limpa para que produza mais frutos. Mas, lendo mais uma vez o versículo 2, mas toda a vara que está em Jesus, que não dá o fruto, o Pai que é o lavrador a tira. Não basta frequentar uma comunidade religiosa, não basta ter uma célula que estuda a Bíblia dentro da própria casa, se não se está gerando fruto. Paulo escreveu sobre os frutos que Jesus está falando ali. Aqui na carta que ele escreveu,
para os Gálatas, no capítulo 5, nós podemos ler no versículo 22. Mas o fruto do Espírito, e Espírito em letra maiúscula aqui se refere ao Espírito Santo, que mora em todos os que receberam Jesus, é amor, gozo, e o gozo significa alegria, paz, longanimidade. Longanimidade vem de longo ânimo, então é a qualidade de ter um longo ânimo. Pode ser paciência, benignidade, bondade, fé. Aquele que acredita verdadeiramente em Jesus e confia que Deus realmente está com ele, independente das circunstâncias externas, que tem uma fé que realmente é permanente nele. Mansidão, que tem uma resposta branda e suave diante das adversidades, e a temperança, que é a moderação e o equilíbrio. Mas os frutos, que são da carne, estão descritos aqui no mesmo capítulo 5, nos versículos 19, 20 e 21. Vamos ler aqui no versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. O versículo 20, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. E o 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, fica aqui a diferença entre o fruto do Espírito, no versículo 22, que, repetindo, é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, que é a paciência, benignidade, a qualidade de fazer o bem, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Contra essas obras que são frutos da carne. Retornando a João, capítulo 15, no versículo 1, Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Se não damos os frutos do Espírito, então Deus Pai nos tira da videira verdadeira, mas Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Isso quer dizer que quanto mais eu sou paciente e bondoso e benigno e me alegro, mesmo nas circunstâncias difíceis, olhando para o céu e glorificando a Deus, mais o Pai nos limpa e mais paciência, mais bondade, mais fé, mais amor, mais paciência Ele vai derramando sobre nós. Quanto mais eu me inclino para os frutos da carne, mais eu me afasto da videira, então o Pai, em um dado momento, nos tira da comunhão. No versículo 3, a boa notícia é que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O versículo 4 confirma que Jesus é a fonte. Quando nós estamos nele e ele em nós, e como a vara não pode dar fruto de si própria se não estiver na videira, nós também só produzimos os frutos quando estamos na fonte, que é Jesus. E o versículo 5, eu sou a videira,
vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Então, que hoje possamos estar em Jesus, porque Ele é a fonte, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E, para encerrar, vamos ler os versículos 6 e 7. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. E o versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Veja que, para que as orações sejam respondidas, é necessário estar em Jesus, porque quando estamos nele, conseguimos ser sensíveis à vontade dele para nós. Então começamos a desejar e pedir a ele aquilo que sabemos que tem alinhamento com o propósito dele para nós. Por isso que, se vós estiverdes em Jesus e as palavras de Jesus estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vamos agradecer a Deus e pedir a Ele que nos dê força para isso. Veja que o versículo 8 é nisto, em darmos frutos, que é glorificado o Pai. Que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos e te glorificamos, porque o Senhor é a fonte e assumiu a forma de carne e se humilhou nessa forma, morrendo naquela cruz, para que hoje todos os que recebem o Senhor como Salvador possam ter esse caminho livre para acesso ao Pai. Te agradecemos porque Tu és a fonte e te pedimos que o Senhor nos dê sempre água viva, que é a presença do Teu Espírito Santo para caminharmos na Tua direção e na Tua justiça. Que nós possamos estar no Senhor, que é a videira verdadeira, e que nós possamos produzir fruto, os frutos do Espírito. Dá-nos mais amor, mais alegria, mesmo em meio às adversidades. Dá-nos também mais paciência, mais capacidade de fazer o bem, mais bondade, mais confiança e fé. E também nos dá mais do tudo que precisamos para continuarmos no Senhor. Nos limpa para que possamos produzir e gerar mais frutos e que esses frutos sejam também outras pessoas que venhamos alcançar pelo nosso testemunho, por aquilo que falamos, por aquilo que fazemos e por aquilo que as pessoas veem em nós, que possamos refletir o brilho do Senhor para que as pessoas possam se achegar a Ti e também alcançar o Teu reino. Assim oramos agradecidos. Amém. E se você ainda não aceitou a Jesus, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o Teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Com essa oração você reconhece que Jesus é a fonte, você reconhece que Ele morreu na cruz para salvar a sua vida, você pediu para o seu nome estar escrito no céu, no livro da vida, que é o livro que tem os nomes dos que aceitaram a Jesus, e você pediu o Espírito Santo para estar sempre com você. Ore, medite na Bíblia, procure conhecer a respeito de Jesus
e peça todos os dias para que o Espírito Santo esteja com você até o fim. Deus abençoe a sua vida e o seu dia hoje sempre grandemente. Amém.